Qual o valor da cultura? Para nós brasileiros é algo inestimável, mas para a economia pode gerar até bilhões de reais. A economia criativa tem papel fundamental no nosso país e grande influência sobre vários setores, principalmente o turismo. Hoje nós vamos entender juntos como o Carnaval, São João, o Festival de Parintins, entre outros eventos, são fundamentais e vitais para fazer a roda girar. Eu sou a Lívia Torres e esse é o Jornada Conectada, o videocast do grupo Bradesco Seguros. Para mergulhar nessa diversidade cultural e artística do nosso país, nós temos aqui com a gente hoje Gustavo Nunes, ele que é sócio-diretor das empresas Turbilhão de Ideias e Entretenimento, Expertise e uma das mentes por trás de Simples Assim também o rei do rock. Quanta coisa! Gustavo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Lívia. Um prazer estar aqui com vocês. Quero dar um oi para todo mundo que está nos assistindo. E é um prazer grande estar aqui, de a gente poder falar sobre a economia criativa, esse assunto tão fascinante que a gente tem para falar aqui nesse podcast. Vamos embora então começar. Vamos. Gustavo, você tem uma bagagem enorme, né? Já são mais de 2 décadas à frente de diversos eventos. Gustavo também já foi ator, já atuou em alguns momentos aí da sua carreira. Por isso, então, eu quero começar esse nosso bate-papo perguntando como é que você avalia essa diversidade cultural do nosso país como um ativo tanto econômico quanto social. Uhum. Olha, Lívia, eu acho que hoje, mais do que nunca, né, nesse momento que a gente tem máquina, inteligência artificial, tudo surgindo por aí, eu acho que a criatividade, né, a criação humana vai preponderar. Não é à toa que a gente tem, né, esse olhar um pouco mais apurado para a cultura agora, essa produção artística, né, e cultural. O Brasil é conhecido no mundo inteiro pela riqueza dessa cultura, pela nossa manifestação artística, a nossa música, enfim, o Brasil é uma referência mundial. E eu acho que ainda a gente não tem essa noção do quanto que a cultura é importante em termos econômicos, é claro, mas em termos sociais, humanitários, o quanto que a cultura tem uma dianteira em tudo isso, é protagonista. Então, acho que nessa revolução que a gente está vivendo agora, cada vez mais a cultura vai sobressair, e aí a gente tem, como você falou, né, o Carnaval, São João, os musicais, a gente tem um Brasil vasto, né, cada região muito diferente da outra, e produzindo cultura da maior qualidade. Você vê uma grande influência da cultura nas nossas festas? Como é que você avalia isso na formação da nossa cultura e como é que isso movimenta também os outros setores, na sua opinião? Acho que assim, o público não tem noção do quanto que a gente, num espetáculo teatral, por exemplo, movimenta a economia. A gente está fazendo, nesse momento, né, a gente faz muitos musicais, mas no musical, digamos que você veja 15 atores em cena, mais 5 músicos, você vê ali 20 pessoas, que o público tem a visão de que estão trabalhando. Mas por fora, lá por trás dos bastidores, a gente tem mais 30. Tem 20 no palco, mais 30 atrás. E assim sempre é. É claro que eu falo bastante sobre teatro, que eu tenho mais domínio, né? Mas se repete no cinema, se repete nas festas populares. Então, a gente tem que começar a ter noção do quanto que a gente vê, às vezes, um evento cultural como uma festa, como uma diversão. É uma diversão, né? É claro que é, e que bom que é, porque a gente precisa, enquanto seres humanos, a gente precisa disso, Pra né? dar leveza também, né? Dessa leveza, dessa reflexão de tudo que a cultura proporciona. Mas a gente também tem que ligar, acho que assim, um estalo, saber, olha, isso também está gerando riqueza para o nosso país, eventos que as pessoas vêm de fora, como Carnaval, por exemplo, Parintins, por exemplo, né, que tem gente de fora do Brasil que vem para cá. Então não é só o turista que vem, o turista traz dinheiro, a gente tem um intercâmbio de cultura, né? A gente leva a nossa cultura para fora, a gente fomenta a nossa própria cultura aqui, conhecendo as nossas raízes, né? Recentemente, agora também no Carnaval, a gente teve um livro super importante, né? Falando sobre a questão racial no Brasil, que foi motivo de escola de samba. Virou enredo da Portela. Enredo da escola de samba, que se tornou o livro mais vendido naquele mês, né? Então, como seria isso se não fosse chegar nessas pessoas através de festas populares como o Carnaval? Então, acho que a gente tem que saber que o olhar
é muito além do que a gente costuma ver na superfície, né? A cultura, como ela trabalha com o profundo do humano, né, do entendimento do ser humano, ela também tem essa profundidade na questão econômica. Então, a economia criativa, ela vai ter cada vez mais uma preponderância assim, nos assuntos, eu acredito, a partir de agora. Porque a gente está entendendo o poder que ela tem. Sem dúvida. A gente está aqui falando de gente e também a gente está falando de números. A nossa equipe fez uma breve pesquisa, números, por exemplo, do carnaval desse ano. Só esse ano o carnaval movimentou em Pernambuco mais de 3 bilhões de reais. Rio de Janeiro, 5 bilhões de reais. O Festival de Parintins, na edição do ano passado, movimentou 146 milhões, ou seja, são mais de 7 milhões e meio de brasileiros envolvidos aí nessa logística, nessa festa que movimenta vários setores, principalmente o setor do turismo. Bom, dos últimos anos para cá, por exemplo, você acredita que esses olhos de diversos setores da economia, tanto pública que a gente está falando e também quanto privada, estão percebendo aí um grande ativo existente e trabalhando para dar aí cada vez mais investimento? Eu acho que é um momento bem propício, né, porque a gente passou um tempo sem poder ir a eventos, né, presenciais, ao vivo. Então, a gente naturalmente agora teve uma elevação, né, dos públicos nos teatros, nos shows, como a gente vê, né, shows lotados, né, teatros lotados. Então, a gente está trabalhando muito para que isso aconteça, né, em primeiro lugar, para ter estrutura para receber esse público, porque assim a gente ficou muito tempo em casa. Agora, pronto, vamos estar na rua, vamos estar com as outras pessoas, que é muito diferente, né, essa interação que existe. Então, acho que, naturalmente, tem um olhar das empresas, vendo que isso está acontecendo e vendo também, eu acho, Lívia, assim, que quando você vai a um evento cultural, você assiste um show, vai a uma peça de teatro, assistir um filme, enfim, você tem uma percepção daquele conteúdo e daquela empresa que está por trás, ela está com certeza, de alguma forma, naquele inconsciente daquela pessoa, que vai àquela exposição, digamos, que vem em algum momento, bom, tem Bradesco, digamos, patrocinando esse evento, ela entende, eu acho que não ainda, não chega a falar de uma forma espontânea, né, que, olha, esse evento eu fui, o Bradesco patrocinou, de uma maneira espontânea, chegar em casa e falar. Então, esse tipo de associação que um evento cultural faz com o público, não tem nenhuma outra publicidade que faça, porque é um valor imaterial, né? A gente sabe que é muito diferente você ser impactado por uma propaganda que diz, compre tal coisa, e a outra é saber, essa empresa se preocupa com a minha família, com meus filhos, aprenderem através de uma exposição de arte, entende? Espetáculos que você sai emocionada de lá. Você diz, gente, isso aqui, meu dia mudou, a minha vida deu um clique em mim porque eu vi tal espetáculo. Isso acontece muito. A gente que já tem muita experiência na área, a gente recebe relatos, né? Até um espetáculo que eu acho bacana de citar aqui, que foi a Fabulosa Fábrica de Música, que a gente fez uma circulação pelo país, e era um produto feito para crianças e família, né? Não era só para crianças, porque falava também muito com os pais. E a gente, quando acabava, estava com crachá, as pessoas vinham e falavam assim, olha, que bom que eu consegui assistir isso hoje, e eu acho que isso aqui foi muito importante, que eu estava vendo com o meu filho. Eu dividi esse tempo meu com o meu filho, e vocês trouxeram até a mim, nessas turnês que a gente faz. Uma cultura que atravessa gerações ali, né? Exatamente, você está fazendo a união das pessoas ali naquele momento, tratando de assuntos importantes para elas, tendo recreação, tendo reflexão, né? Então, assim que você falou das empresas estarem investindo, eu acho que sim, porque elas estão tendo essa consciência do valor gerado, né? Desse valor que fica mesmo, né? É um valor que ele é um repositório, assim, ele não é efêmero. Eu acho que essa que é uma vantagem. A gente tem visto algumas discussões sobre a digitalização no mundo das artes. Tem gente que critica, tem gente que é a favor. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isso acaba sendo um progresso, que não tem como fugir disso, ou que isso, de certa forma, pode atrapalhar ali no meio do caminho? Eu acho que não tem como fugir, isso é um primeiro ponto, né? E eu acho que a gente está realmente vivendo uma revolução, sem dúvida, né? Que a gente não está se dando conta do que está acontecendo, né? Mas é muito gigantesco. E eu acho que a gente tem ainda
as pessoas que não são nascidos agora, né? Tem pessoas que nasceram antes da internet existir, né? No Sim. meu caso. Então tem um mundo, assim, digamos que era um mundo plano, e Você agora tem é o um mundo pré-internet, o durante a internet e quem e só o teve agora, contato com isso. inteligência artificial, né? A pessoa nasce já passando uma tela de celular, né? Exatamente. Mas acho que tem uma compreensão um pouco que a gente está tendo que ter agora de um mundo que era muito palpável, né? Dos bens duráveis e tal, muito palpáveis que a gente estava acostumado antes, né? Agora acho que tem uma revolução que está acontecendo aí, que a gente já vivencia no dia a dia, que a gente não tem o palpável o tempo todo, né? Porque a gente tem o celular com tudo ali dentro e nada é palpável, nada é físico. Então esse mundo que a gente está tendo que aprender agora com coisas mais etéreas, né? Coisas que não se solidificam, não se materializam, é uma grande revolução. E a gente está tendo que aprender agora a lidar com isso também nas artes, né? Você vê no design, é inquestionável que a gente está vivendo hoje em dia, né? Tem programas que são revoluções, né? Você digita frases, você tem ali hoje em dia já tem filme a partir de frases. A gente até num espetáculo também a gente usou o Midjourney, que é uma plataforma, né, de inteligência artificial, para criar a arte que a gente queria, entende? Porque esse espetáculo também tinha inovação como base do tema. Então, acho que assim, as artes não tem como ficarem longe disso. Acho que até mesmo o teatro, que é tão artesanal, que é tão ao vivo, presencial, no processo de criação, a gente vai contar com isso. De várias maneiras, né? Seja na parte de design, na parte de criação de cenários, a gente não tem como fugir. Mas o que eu acho é que a gente tem que se preservar enquanto é o que a gente tem de mais precioso enquanto seres humanos, né? Acho que tem alguns limites que a gente tem que aprender a colocar aí nesse processo. É muito recente tudo, a gente não sabe como lidar, né? É urgente também, porque tem que ser feito, mas eu E a acho que velocidade das coisas está cada vez maior, né? muito gigantesco, a gente não consegue acompanhar, né? Mas eu acho que assim, sim, as artes vão ter que se adaptar a isso, mesmo maneiras mais artesanais de criação de arte também vão ter que se adaptar. E eu acho que venha para o melhor, né? Acho que cada um de nós tem que tentar fazer com que isso seja bom, né? E tirar proveito do que tem aí, né? Do que está vindo, né? Eu acho que tem, sem dúvida, muitas coisas boas. E vamos tentar amenizar essas coisas ruins. Tirar o melhor de tudo, né? Exatamente, exatamente. Gustavo, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Eu queria deixar uma pergunta para você, um olhar para o futuro. Nós estamos hoje nesse cenário aí, né, da economia criativa, não só aqui no Brasil, mas também para o mundo. Que oportunidades você enxerga daqui para frente, do momento em que a gente está hoje e olhando para o futuro? Quais são as tendências da economia criativa? Como é que você pode avaliar isso? Olha, eu acho que a economia criativa, ela tem que se apoiar ainda mais nessa palavra criatividade, né, que é a essência dela. Porque a gente, com a criatividade, a gente tem o nosso diferencial humano, né? A gente agora tem a inteligência artificial, que também se diz generativa, criativa e tal, mas, enfim, o que a gente tem de melhor no ser humano é essa criatividade, essa enfim, essa expansão de coisas que a gente nunca imaginou, de repente vem e surge, que é a criatividade humana, né? O nosso pensamento ilimitado. Então, acho que a economia criativa tem que estar aliada à tecnologia e os seres humanos precisam estar conectados e ligados, enquanto a criatividade é que vai diferenciar eles nesse novo mundo. Porque tarefas automáticas, né, que cada vez menos a gente tem pessoas realizando, né? Isso aí vai ser pior ainda daqui para frente, né? Então, o nosso futuro vai depender muito de ter consciência do quanto é importante essa criatividade. Então, por isso que eu acho que quem trabalha com economia criativa tem uma vantagem, uma certa vantagem aí, porque já trabalha com essa essência do que é fundamental daqui para frente, né? Então, já está um pouquinho mais à frente, mas não pode se esquecer que, se deixar, a tecnologia leva. Não pode esquecer que tem que andar lado a lado com ela, né? E dominando isso, mas nunca deixando de se estimular, lendo livros, vendo peças, vendo filmes, né? Estimulando a imaginação,
que eu acho que é isso que ainda nos mantém únicos, né? A empatia, a sensibilidade, né? Essa humanidade que a gente tem, que a máquina ainda acho que está longe de conseguir ter. Então, acho que o futuro é esse, a gente se aprimorar enquanto seres humanos com o que a gente tem de diferencial, que não é mais o braçal, que não é mais essa mecânica, né? Esses processos mecânicos. Aí sim, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que tomar e tem que estar muito atualizado com o que está acontecendo para que a gente caminhe de uma maneira bem saudável, né? E sem preocupações aí para frente. Maravilha. Gustavo, foi um prazer receber você aqui no nosso Jornada Conectada. Discussões aqui super valiosas e principalmente exaltando a cultura. São discussões que a gente poderia ficar aqui falando ainda por bastante tempo. Parabéns pelo seu trabalho e espero que a gente possa se encontrar mais uma vez para debater mais sobre isso aqui num futuro recente. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo espaço aqui. E eu queria convidar todo mundo a ir a uma peça de teatro, a ir a uma exposição e saber o quanto que isso realmente muda as nossas vidas, isso tem um impacto muito grande. Então, que a gente reserve um tempinho para consumir cultura e atividades culturais, que isso realmente faz diferença. Deu a dica. Tá dada a dica, então. Obrigada mais uma vez, Gustavo. Obrigado. A conversa de hoje deixa muitas reflexões, inclusive para a gente valorizar as nossas próprias produções culturais. Por isso, você pode acessar o site do Circuito Cultural Bradesco Seguros e encontrar uma produção cultural bem pertinho de você. O link vai estar por aqui na caixa de descrição. A gente encerra por aqui mais esse episódio do Jornada Conectada. Eu espero vocês na próxima edição com outros temas para a gente debater. Até a próxima edição. Um beijo. Tchau, tchau.